Venha usar a vida dela, Pai. De graça, de sabedoria, de inteligência. Derrama o teu Espírito, Pai. Fale conosco. Tua igreja precisa ouvir a tua voz, ó Pai. Ó Deus, fale na boca da tua serva. Envia a palavra do céu. Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz por estar aqui. Mas essa oportunidade que o Senhor me concede, estar aqui com os irmãos que eu tanto amo, né? E para também trazer aqui a palavra do Senhor, né? Porque eu sou obediente e esse é o primeiro passo, né? Para nós permanecermos firmes, é a obediência. Então eu já entro aqui com obediência nessa noite. Estou à disposição dos meus pastores, primeiramente à disposição do meu Deus, né? Que me chamou e Ele é fiel, né? Para cumprir a boa obra nas nossas vidas. Então eu estou à disposição no que estiver ao meu alcance e o que não estiver ao meu alcance, o meu Deus e o teu Deus, né? Vai realizar nas nossas vidas. Amém? O Senhor gerou uma palavra no meu coração, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Maílson, já ouvi essa mensagem tantas vezes, dê glória a Deus, porque você vai ouvir hoje, né, uma palavra no livro de Neemias, mas eu tenho certeza que não é a mesma mensagem que você já ouviu outras vezes, porque a palavra de Deus ela se renova, né, cada dia, cada instante, eu posso até dizer. Então, o livro de Neemias, capítulo de número 1, alguns versículos que o Senhor vai gerando aqui ao meu coração. Vamos iniciar pelo versículo de número 4, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está iniciando a leitura. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. A seguir, diz assim a palavra do Senhor: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém? Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que continua a oração de Neemias. Mas eu quero aqui pular para o capítulo de número 2. Amém? Número 2. Versículos de número 1 até o 6, para que nós venhamos entender melhor, bem? Glória a Deus. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lodei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Glória a Deus. Olha o 6 que vai dizer para a gente fechar essa leitura. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei um certo prazo. Amém, igreja? Podem tomar o vosso assento. Glória a Deus, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Saiba que nesta noite Deus ele já está falando aos nossos corações. O Senhor ele já falou ao teu coração aqui neste lugar, e já falou ao meu coração e continuará falando, né, através do Espírito Santo dele, porque é só ele que tem algo, né, para nos dar, para nos oferecer nesta noite. O homem, né, não tem muita coisa, mas Deus ele tem tudo que eu e você precisamos para receber dele. Então nesta noite fique atento ao que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Deus ele gerar essa palavra no meu coração, e algumas coisas, lendo o capítulo de Neemias, algumas coisas me chamou a atenção. É uma palavra, né, abençoada.
abençoada, onde nós podemos tirar várias lições, né, e nos inspirar neste homem de Deus. Mas algumas coisas o Senhor foi colocando no meu coração e eu fui tomando nota para compartilhar com essa igreja nesta noite, para com a minha vida e para com a tua vida e para com a minha vida nesta noite, né? O interessante é que nós lendo o livro de Neemias, nós vamos poder entender que o nome de Neemias, já chamou bastante atenção, significa Deus é meu deleite, né? Deus é meu deleite, ou significa em outras palavras, o consolo de Javé. Quem é Javé? Javé é o grande eu sou, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? E aí nós vamos também ver um pouquinho sobre Neemias. Quem foi Neemias, né? Nós sabemos aqui, lemos que Neemias ele foi um copeiro do rei. Simplesmente, né? Um copeiro do rei. Olha, um copeiro, a grandiosidade do chamado de um copeiro, que às vezes muitas pessoas não dão valor para o seu chamado, para as suas profissões, mas o principal é o que Deus tem para fazer na vida de cada um. Não é o cargo que lhe é dado, mas sim o que nós temos para oferecer ao nosso Deus. Através do que nós temos para oferecer ao nosso Deus, é a porta para que Deus possa fazer coisas grandes nas nossas vidas e nos abençoar. E aí nós vamos ver que Neemias, ele se deparou com essa situação ali onde ele recebeu a notícia, né? Onde a sua cidade, a cidade de sua terra natal foi assolada, foi destruída, né? Foi queimado os muros ali e bateu uma tristeza no coração de Neemias. E nós vemos aqui que ele chorou muito, e jejuou e orou ao Deus dos céus. E aí nós vamos ver que Neemias, ele, como ser humano, ele se entristeceu muito. E ele também, por ter ali parte dos seus naquela terra natal, ali, ele se sensibilizou pela situação. Ou seja, ele se preocupou com a sua raiz, né? Ele se preocupou com a sua raiz. Muitos nos dias de hoje já não se preocupam com as suas raízes, né? Não olham para trás para lembrar das raízes, né? Mas nós nunca podemos esquecer das nossas raízes. É uma lição que Neemias já deixa para nós. Não podemos nunca, jamais nos esquecer das nossas raízes. Aí nós vamos ver que o livro de Neemias, ele vai registrar, igreja, a última história do povo de Israel, né? No período intertestamentário, né? Aquele tempo que ficou em silêncio. É a última história que nós temos relatada no livro, é o livro de Neemias. E o que chama bastante atenção é que Neemias, ele foi chamado por Deus para realizar uma grande obra que muitas vezes Deus entrega na mão de um de nós, né? Tão grandiosa, e nós nos achamos tão pequenos, tão incapacitados. Mas nesta noite nós vamos aprender que Neemias era apenas um copeiro, mas ali ele recebeu uma grande missão, e ali ele conseguiu desenvolver aquela grande missão, porque ele andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida no altar do Senhor Jesus. Aí nós vamos ver, igreja, que Jerusalém, ela tinha sido queimada, né, pelo rei Nabucodonosor, naquela época em que os habitantes foram levados para cativeiro. Então a cidade tinha sido assolada, a cidade tinha sido queimada, seus muros, né, tinham sido derrubados, tinham sido queimados. E aí ele ficou sabendo que a
Eu aprendo algo com Neemias, que o Espírito Santo, ele impulsiona o meu coração nessa noite para compartilhar com a igreja sobre algo que é tão fácil para mim e para você, mas ao mesmo tempo se torna tão difícil, porque muitas vezes nós somos negligentes. Sabe, este algo é intimidade. Neemias, ele tinha intimidade. Primeiro nós vamos ver que Neemias, ele tinha intimidade com o rei mesmo, Artaxerxes, né? Vamos ver, glória a Deus. Ele tinha intimidade com o rei, sabe por quê? Nós vamos ver que a palavra diz que primeiro Neemias, ele provava o vinho, porque naquela época o copeiro, ele tinha a incumbência de experimentar o vinho antes de passar para o rei, né? Vou tomar água aqui, ele fazia assim. Primeiro ele experimentava o vinho, depois ele passava o vinho para o rei. Mas é outro copo, mãe? Não, é o mesmo copo. Aí eu já aprendo com Neemias, eu já aprendo com essa palavra, que Neemias, ele tinha intimidade com o rei, porque para tomar no mesmo copo tem que ter intimidade. Para tomar no mesmo copo tem que ser íntimo, tem que ter intimidade. Nós podemos ver que para beber no mesmo copo, nem muitas vezes os nossos filhos, né, aceitam beber no nosso copo, nem muitas vezes os nossos irmãos, nem muitas vezes, né, os nossos conhecidos aceitam tomar no mesmo copo que nós tomamos. Então eu vejo que Neemias, ele era um copeiro, mas um copeiro simplesmente, um copeiro especial, um copeiro que tinha uma incumbência nas suas costas de dar a proteção para o rei, porque naquele tempo poderia correr o risco do vinho estar envenenado e o rei ia lá se acamandar, já morrer quando tomasse o vinho. Então era necessário que houvesse ali uma confiança, uma intimidade, era necessário que o copeiro tivesse ali para com o rei uma ligação de intimidade, uma ligação de confiança. Era necessário nem que o rei pudesse confiar 100% ali no copeiro, e o copeiro ali pudesse ser fiel para com o seu rei. Eu já vejo aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para reavivar a nossa intimidade com o nosso Rei Jesus. É necessário que nós venhamos ser servos de confiança para com o Rei. É necessário que nós venhamos ter intimidade com o Rei. É necessário que nós venhamos falar a mesma língua. É necessário que o Rei possa olhar para ti e olhar para mim e saber que ele pode contar contigo, que ele pode contar comigo, que ele pode confiar em nós, porque ele nos chamou, ele nos deu a honra de sermos chamados servos dele, ele nos prestigiou com este cargo de estar diante dele, servindo ao rei. Olha que privilégio, olha que privilégio é servir ao rei. Neemias servia aquele rei na terra, e eu e você servimos ao rei Jesus. Olha que tremendo. Eu e você somos servos do rei Altíssimo, do rei Jesus. Neemias, como servo daquele rei, ele era um copeiro, ele tinha ali o seu salário, né? Ele tinha uma boa profissão. Eu posso aprender também com Neemias que ele era um homem abençoado, porque ele morava no palácio, né? Morava ali no meio dos ricos, né? Mas Neemias, igreja, apesar de ele ter tudo isso, ele também tinha problemas. Ele também tinha problemas. Sabe por quê? Porque ele tinha, igreja, ele tinha do bom e do melhor, comia do bom e do melhor, tinha intimidade com o rei, com aquele que podia naquela época abençoá-lo, fazer coisas grandes, né? Na sua vida terrena, material. E eu e você? Nós temos intimidade com o rei do rei dos reis? Será que nós temos intimidade suficiente com o rei dos reis para que ele possa confiar em nós, para que o rei dos reis possa chegar ao nosso ouvido e fazer como fez na vida de Neemias? Olha o que Deus fez na vida de Neemias, usando aquele rei. Neemias, ele é muito sábio, chegou diante do rei com muita sabedoria. Ele poderia ali ter chegado por ter intimidade com o rei, já
somos nós, igreja. É nós que temos que buscar a presença dele. É nós que temos que buscar a sabedoria dele. É nós que temos que buscar a vontade dele. É nós que temos que buscar o querer dele. É nós que temos que buscar o caminho que ele tem para nossas vidas. Deus não tem que nada. Nós é que temos para com ele. E às vezes, né, igreja, tem funcionários também que chegam no patrão. Eu preciso disso, e assim, porque eu sou o melhor funcionário, eu sou fiel, eu sou isso. Ei, sabe o que Deus nos ensina nessa noite? Aquele que precisa tem que ser humilde, tem que ter sabedoria para conquistar aquilo que almeja. Neemias, ele teve sabedoria. Ele sabia que se ele chegasse ali e falasse: olha, rei, eu preciso ir embora, preciso ir lá para minha terra, porque eu quero reedificar aquela cidade, eu quero levantar a vida espiritual daquele povo, porque eu preciso, eu quero isso e aquilo que você vai ter que fazer. Ele já ia perder tudo. Sabe o que ele falou? Ele chegou manso, ele chegou humilde, ele chegou com humildade diante do rei, reconhecendo primeiramente a soberania de Deus, reconhecendo primeiramente a soberania do rei, aliás, reconhecendo que ele era servo e o rei era o seu senhor, reconhecendo, e aí ele colocou algo ali que pode comover o coração do rei. Olha, rei, eu estou triste mesmo, não estou enfermo, estou triste, a minha alma está triste, rei. Como não poderia estar triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais foi assolada, está destruída? Verdadeiramente estou triste, não posso negar. O rei ali já se comoveu, porque ele era amigo, conhecia o servo que tinha. Sabe o que Deus está ensinando nesta noite para a minha vida e para a tua vida? Para que nós venhamos aprender a fazer uma oração. Muitas vezes nós não sabemos orar. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós, né, igreja? Muitas vezes nós precisamos melhorar a nossa oração. Por que não agradecer ao nosso Deus? Por que não primeiro alegrar o nosso Pai? Por que não reconhecer primeiro que somos dependentes dele? Por que não primeiro exaltar e louvar e agradecer o nome dele? Porque ele é, a palavra dele diz, merecedor de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Oh, igreja, o Senhor não precisa de nós, é nós que precisamos dele. O rei não precisa do servo, é o servo que precisa do rei. Mas muitas vezes o rei conta com o servo. Oh, será que o Senhor pode contar conosco nessa noite? Será que o Senhor pode contar com esses pequenos servos aqui nessa noite? Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco para que a obra dele venha crescer na terra, para que você possa ganhar almas, para que você possa alcançar a salvação, para que o teu irmão, o teu próximo, possa alcançar também a salvação. É necessário que nós venhamos estar à disposição do Rei Jesus, o nosso Deus. E aí o rei vai se comover, e quando ele se comove, igreja, porque ele já conhece o servo que ele tem, ele sabe que sempre pode contar com o servo dele. Será que Deus pode contar sempre conosco? Né? Será que Deus sempre pode contar conosco? Ou será se os momentos que Deus mais conta comigo e com você, será se nós viramos as costas? Ou será se nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Por mais que eu não saiba, por mais que eu não consiga aos meus olhos humanos, mas eu sei que tu és Deus, que tu és poderoso, que tu és soberano, que tu és tremendo, que tu és o Criador dos céus e da terra, que tu estás no centro da minha vida e que a minha vida é regida pela tua mão. Eis-me aqui, me capacita que eu irei fazer a tua vontade. E quando eu estou falando da obra do Senhor, estou falando de qualquer coisa que Deus colocar no teu coração. Se nós examinarmos essa palavra, nós vamos ver que Neemias lá na frente vai falar que o Senhor colocou
sonho de Deus para nossas vidas. E o sonho de Deus, ele se realiza quando nós contribuímos para que esse sonho venha a ser realizado. O tremendo, igreja, é que Deus colocou algumas coisas aqui, eu já vou entregando o rolo aqui, o manto que Deus entregou nessa noite para nossas vidas, porque Deus fala tremendamente ao meu coração. Algumas coisas Deus está mudando, mas essas Deus quer vir para essa igreja, para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Na caminhada de Neemias, nós podemos ver que houve muitos obstáculos, houve muitas lutas, muitas dificuldades, mas Neemias, igreja, é tremendo que Deus está me trazendo a lembrança aqui. Neemias, quando ele estava falando com o rei, a primeira dificuldade dele era conseguir este tempo, era conseguir o aval do rei. O rei já me tinha me dado, e agora Neemias precisava sair e voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E mais Neemias tinha um exército, Neemias tinha dinheiro, Neemias tinha muitas coisas. Não, Neemias tinha coragem. E aí ele orando, falando ao Senhor, ele foi com sabedoria pedindo aos poucos. E aí ele chegou para o rei, já tinha conseguido ali o aval do rei, a permissão de ficar fora. E aí ele lembrou que precisava de mais coisas. Ele pediu tudo de uma vez, igreja? Ele foi pedindo, já enchendo a cabeça do rei de uma vez? Não. Ele foi pedindo o que ele precisava, por lembrar. Às vezes eu e você chegamos, olha Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, precisamos disso, daquilo, aquilo, outro. Ou seja, a oração, igreja, ela tem que ter objetividade. Tem que ter objetividade. Deus, ele não se agrada de oração sem pé e sem cabeça. Porque quando eu e você falamos, Deus, soberano Deus e eterno Pai, ele olha, opa, tem ali um servo me chamando, tem um servo me clamando. E ele inclina os ouvidos dele para a terra para ouvir a tua oração e a minha oração. Olha o tamanho do mundo, olha o tamanho de céus, clamando ao Deus Todo-Poderoso ao mesmo tempo. Olha só o que a gente precioso. Olha a tua oração como é preciosa. Aprendemos esta noite a orar com objetividade. Vamos saber primeiramente qual a vontade do Pai para conosco, para podermos expressar essa vontade diante do Senhor, para saber orar com objetividade, pedir a Deus aquilo que lhe tem certeza que você precisa. Muitas pessoas não recebem a bênção porque não sabem nem como orar. Vamos nesta noite aprender com Neemias como orar. E aí, igreja, ele foi pedir a Deus, foi pedir ao rei também cartas. E aí nós vamos ver depois da história que lhe foi dado cartas. E aí quando eu estava em casa, até comentei com meu esposo, o Espírito Santo de Deus, ele falava no meu coração que tem pessoas aqui nesta noite que ele está entregando cartas brancas. Sabe o que é uma carta branca? Eu não sei, eita, Deus tremendo. Mas o Espírito Santo agora me direciona a este púlpito. Oh, Espírito Santo, eu não sei qual de vocês estão pedindo algo para Deus. Eu não sei qual de vocês estão orando, estão clamando a Deus em
e ele confessa diante do Senhor. E muitas vezes nós não confessamos nossos pecados, e aí às vezes a bênção fica retida nas nossas vidas por falta de confissão. Precisamos confessar os nossos pecados ao Deus misericordioso que perdoa pecados. Amém, igreja? Vamos ver aqui, igreja, que ele usou, essa eu acho tremendo, a própria palavra de Deus, né, para orar. Igreja, olha que segredo que Deus está revelando nessa noite. Quando nós oramos com a palavra de Deus, aleluias, com a própria palavra de Deus, igreja, o Senhor, igreja, não tem jeito. Quando nós oramos levando a Deus a própria palavra do Senhor, Deus, ele vai mover em nosso favor, porque ele é fiel e vera para a sua palavra. Aqui, olha aqui, no versículo número 8, a igreja precisa abrir, só ouça. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, seu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitação, meu nome. Lembra, Senhor, que o Senhor fez essa promessa ao teu servo. Olha, papai, agora é isso que está acontecendo. O teu povo está aí espalhado, pecado contra ti. Essa tua palavra diz que se eles se arrependerem, se eles se converterem, o Senhor vai e os objetividade, já falei, né? Orar ao Senhor com objetividade, ter um foco na nossa oração, saber o que estamos pedindo a Deus, saber que o tempo do teu Pai Celeste é precioso. Olha nós cuidando de igreja, olha nós cuidando dos filhos, olha como é precioso o nosso tempo para andar perdendo. Olha Deus com a humanidade, olha Deus com os rebeldes, olha Deus com aqueles que estão na escuridão, olha Deus com os que estão dentro da casa, mas não estão ouvindo. Olha quanto trabalho o teu pai, o meu pai tem para fazer. 24 horas ele trabalha. Será que você pode ter um pouquinho de amor por Deus? Será que você e eu podemos ter um pouquinho de misericórdia e lembrar que o nosso pai tem muito o que fazer? E às vezes, blá 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 blá, se acaba, meu Deus, é o Senhor que está falando. Às vezes tem oração que não é para orar, igreja. Tem oração que não é porque nem sobe. Tem coisas que é perda de tempo. É Deus que está falando, não sou eu. Quem sou eu? Deus está me ensinando nessa noite. Tem coisas que não é para levar ao Pai. Tem coisas que não é para levar, porque Ele tem muito o que fazer. Tem coisas que é para te fazer. Tem coisas que é para fazer. Tem coisas que é para fazer. Ocupa o Senhor naquilo que não consegues fazer. Porque aquilo que te cabe, Ele vai te capacitar. E aquilo que é para Ele fazer, Ele vai realizar. Aleluia. Clame com objetividade. Saiba o que está orando, o que está pedindo. Olha aqui, a quinta coisa. Neemias, ele clama e confia. Ele ora a Deus e confia. Ele não fica duvidando, não fica preocupado, não fica falando com o irmão, o que será? Ele ora, confia e
ele tem experiência com Deus. E Deus essa noite diz que aqui tem pessoas que têm tanta experiência com Ele, mas ainda ora duvidando. E aí, a bênção não chegou ainda, não é porque Deus não ouviu, não. É porque Deus está requerendo mais fé da tua parte. Deus está requerendo mais fé. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ai, irmã Ilza, mas se levantou um mate que diz que é profeta e diz que Deus não está no negócio. Quer dizer então que aquele que não é profeta, tu ouve, tu crê, mas o Deus que é poderoso, Ele vai confie no Senhor. Glória a Deus, mas confie nele. Não duvide. Dúvida, Ele vai reter a tua bênção e a minha bênção. Na dúvida, Ele não vai operar. Porque se Ele operar na dúvida, você vai dizer assim que foi por acaso, que foi por qualquer coisa. E a glória vai ser para Ele. E toda a glória tem que ser dada para Ele. Aleluia. Para terminar, a sexta coisa que chamou bastante atenção, acho que eu já até falei. Neemias, ele consultava a Deus. Ele consultava a vontade de Deus. Ele consultava a igreja, a vontade do Senhor. Às vezes, nós nem queremos consultar. Porque se nós temos o Espírito Santo, às vezes quando a gente começa a dar lugar para o Espírito Santo, a gente sabe que aquela vontade nossa não é a vontade de Deus. Mas aí a carne fala tão alto que você quer aquilo e você foca o Espírito Santo, não dá lugar. Não consulta a Deus, muitas vezes eu e você não consultamos para saber qual é a vontade dele. Mas Neemias, ele foi sucedido, ele foi bem sucedido em tudo que ele fez, porque ele seguia esses passos, ele consultava a vontade do Pai. Houve situações no livro de Neemias que eu falo, meu Deus, se eu fosse Neemias, mas eu não sou Neemias, né? Neemias não era eu. Neemias era um servo que ouvia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus, que obedecia a voz de Deus no seu coração. Obedecia a voz de Deus. E para terminar, a sétima coisa, Neemias, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Ouvia a voz do Senhor, igreja, e obedecia a voz do Senhor. Deus, ele falava com Neemias, e Neemias ouvia a voz de Deus, e o tremendo obedecia a voz de Deus. Nessa noite aqui o Senhor nos reuniu para ouvirmos a palavra dele. A palavra de Deus é a voz de Deus, não é? Então nessa noite nós estamos ouvindo a voz de Deus. Será que nós vamos obedecer a voz de Deus? Será que nós vamos obedecer a voz do Senhor nessa noite? Será que nós vamos obedecer a voz de Deus? Aprender a ter mais intimidade com Deus, aprender a ter mais oração, aprender a falar mais com Deus. Ai, mãe, você não sabe, eu saio cedo e chego da hora, hein? Neemias orava em qualquer lugar. Quando o livro era ali, chega Neemias, e versículo de número 3, Neemias diz assim, ó, eu estou numa grande obra, a qual eu não posso parar, de modo algum eu posso parar. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele manda tantos enviados às nossas vidas para tirar o foco, para tirar a atenção, para tirar a presença de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos enviados. Tome cuidado nesta noite, o Espírito Santo nos alerta. Vamos ouvir somente a voz do Senhor. Vai ter levantes, vai ter muitos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, não só na vida dos obreiros, mas na vida dos servos de Deus. Vai ter muitos, vão se levantar, Sanbalate, Tobia, vão se levantar muitos enviados do inimigo das nossas almas para impedir o quê? A grande construção do projeto de Deus na tua vida. Sabe que Deus tem um grande projeto na tua vida, e para realizar esse grande projeto, primeiro você tem que confiar em Deus, e depois você tem que confiar em você mesmo. Primeiro você confia no Senhor, e segundo você confia em você mesmo. Lendo o livro de Neemias, nós podemos ver que a construção, a nossa vitória, igreja, ela vem para as nossas vidas em etapas. A vitória é a chegada às nossas vidas, na vida do cristão,
voz do Senhor Jesus. E o interessante é que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, Deus ele vai realizando a grande obra nas nossas vidas. E o nome dele é glorificado. Foi glorificado na vida de Neemias. E será glorificado na minha e na tua vida. Amém, igreja? No nome do Senhor Jesus. Então, receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. E guarde esse segredo aí na tua mente, no teu coração, para você ser abençoado. Guarde aí, né, a intimidade com Deus. Através da intimidade, Deus vai realizar grandes coisas na tua vida e na minha vida. Não podemos esquecer disso, amém? O nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Orar já deu, eu creio que Deus já falou no teu e no meu coração